Eu me considero um filho de Monteiro Lobato. Solta a vinheta! Olá galera, estou falando diretamente da cidade de Santos, uma das cidades mais barulhentas. Nossa, que exagero! E hoje eu vim conversar com vocês a respeito do livro Os Filhos de Lobato, escrito pelo autor J. Roberto Itaquir Penteado, uma publicação da editora Globo. Para quem é fã de Monteiro Lobato, esse livro é uma ótima pedida. Então vamos lá que tem uma porção de coisas legais para nós conversarmos. O livro se inicia falando de Monteiro Lobato, quem foi ele, a sua formação e a influência política que ele sofreu na época. Nessa primeira parte, nós temos traços bem interessantes a respeito de sua personalidade. Descobrimos um homem antenado nas questões brasileiras. Antes de ser fascinante como escritor, Monteiro Lobato é fascinante como ser humano. Tirando certos traços de sua personalidade, no geral, Monteiro Lobato é um grande exemplo para os brasileiros. Infelizmente, Lobato era um pouco machista. Mas, por outro lado, ele se preocupava com o desenvolvimento do Brasil. Ele percebia a sua geração como algo perdido. E tinha como finalidade, ele acreditava que ele tinha como missão, a transformação da geração brasileira de sua época. E isso ele faria através da influência sobre as crianças. A literatura infantil seria o seu instrumento de trabalho. Monteiro Lobato acreditava que, transformando as crianças, ele teria uma geração melhor. Depois, a obra prossegue com um capítulo assim que eu digo espetacular. Eu amei o segundo capítulo desse livro. O autor nos coloca as fases de desenvolvimento das crianças, dividindo-as em faixas etárias. Por exemplo, de 0 a 3 anos, de 4 a 6 anos e por aí vai. Depois ele prossegue nos dizendo como a literatura infantil pode influenciar e transformar cada fase do desenvolvimento da criança. O autor nos deixa claro que a criança necessita de livros para preencher o vazio de seu mundo interior. Não porque ela não tenha a vivência desse mundo interior, mas porque ela não sabe organizar as suas vivências. Então a literatura é a ferramenta externa que vai possibilitar toda essa arrumação da personalidade infantil. Além disso, a literatura é o meio em que a criança aprende a distinguir o bem e o mal. É claro que, nessa primeira fase, as noções de bem e mal são um tanto maniqueístas, um tanto simplórias. Mas cabe aos adultos depois mostrar que nesse mundo as questões não são apenas os opostos entre bem e mal, mas que existem escolhas que englobam diversos bens e diversos males. E até mesmo existem escolhas que só há possibilidades ruins. E a criança tem que pensar em qual escolha ela deve fazer diante de tantas possibilidades negativas. Infelizmente, o mundo não é essa coisa simples. Eu escolho isso porque é bom e deixo aquilo porque é mal. As escolhas trafegam em diversas possibilidades de bens e de males. Realmente, toda essa influência da literatura infantil sobre o universo da criança é fascinante. Eu acho que bastava esse capítulo para eu dar 5 estrelas para a obra. Eu até dispensaria os outros, porque esse segundo capítulo realmente está rico. Muitas informações interessantes. Depois nós temos um capítulo que nos fala sobre os livros infantis brasileiros, os primeiros livros, até a publicação dos livros de Monteiro Lobato. Nós percebemos que a literatura infantil brasileira tem uma história curta quando comparada a outros países. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi descoberto em 1500, mas só passou a imprimir livros com a chegada da família real no Brasil. E foi com essa chegada que começaram a se preocupar com a literatura infantil. Mas podemos dizer que, muitos anos depois da chegada da família real, Monteiro Lobato é considerado um pioneiro.
Nesse capítulo, nós temos também uma análise detalhada dos livros referentes ao sítio do Pica-Pau Amarelo. O autor vai nos mostrar o comportamento de Dona Benta, Tia Anastácia, Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde, etc. Os fãs de Monteiro Lobato vão delirar com essa parte do livro. Após essas informações, nós vamos ter outro capítulo bem interessante. Nesse capítulo, nós seremos apresentados aos valores presentes nas obras de Monteiro Lobato. Veremos como o Sítio do Pica-Pau tem conceitos relativos à família, ao papel da mulher, ao comportamento infantil e às questões sociais. Notaremos que, embora Monteiro Lobato em sua vida pessoal seja um pouco machista, em seus livros o machismo não predomina. Ele mostra um sítio administrado por uma mulher, uma senhora de idade. Imagine que o auge da carreira de Monteiro Lobato ocorreu entre as décadas de 1920 a 1950. Um período que ainda não acreditava na importância da mulher. E ainda mais, sendo velha, a coisa piorava. Colocar Dona Benta como administradora de um sítio é um avanço. Ainda mais mostrando que era uma mulher inteligente, uma mulher culta, que chegava até a dar aula de história para os seus netos. Aliás, Dona Benta incomodou a igreja quando contou uma história que falava da teoria da evolução. A Igreja Católica Brasileira chegou a pedir que seus fiéis queimassem os livros de Monteiro Lobato, porque os seus ensinamentos não estavam de acordo com a Bíblia. Agora veja só a coisa ridícula. Uma das revoltas da igreja em relação aos livros de Monteiro Lobato é que a única pessoa católica de sua obra era uma negra, a Tia Anastácia. Os demais assumiam um comportamento quase que pagão. Eu digo quase, porque eu acho que a igreja não leu bem os livros de Monteiro Lobato. Quem leu atentamente sabe que Dona Benta tinha até um oratório com a imagem de Jesus Cristo crucificado. Mas é claro que, dentro da dimensão religiosa, o grande destaque foi Tia Anastácia, falando do seu São Jorge. Outro comportamento que não agradou muito às pessoas e que hoje é alvo de polêmica é a boneca Emília racista. Nós vamos ver que não é bem que a Emília seja racista. Emília é uma adulta com birras de criança e ela ofendia a todos com a primeira coisa que ela via. As pessoas notam que Emília maltratava a Tia Anastácia, mas não percebem que a Emília era mal criada com todos. Às vezes ela criticava crianças, às vezes ela maltratava idosos, mas isso não significa que Monteiro Lobato fosse a favor dessas coisas. Eu penso que ele colocava um retrato de sua época. Muitas vezes nós idealizamos as crianças como anjinhos. E quando se fala em décadas de 1920 a 1950, achamos que elas eram mais anjos ainda. Mas a coisa não é bem assim. Crianças têm a sua dose de maldade. Mas eu sei que esse é um assunto que gera realmente muita discussão, muita polêmica. E penso que seria necessário um estudo mais aprofundado da época de Monteiro Lobato e de suas obras para termos realmente uma conclusão verdadeira. Eu acho que não dá para pegar frases isoladas da Emília e colocar Monteiro Lobato como um ser preconceituoso. Mas já que é para colocar lenha na fogueira, até Dona Benta tinha os seus preconceitos. Certa vez, Pedrinho e Narizinho queriam trazer uma criança esquimó para o sítio. Dona Benta disse que não, pois ela não queria transformar o seu sítio em um zoológico. Pronto, parei! Não vamos criar polêmica agora. Vamos ler mais Monteiro Lobato, pesquisar, para ver se realmente ele era preconceituoso ou não. Nem sempre quando o autor retrata os preconceitos através da fala de seus personagens, significa que ele acredite nesses valores. Muita calma nessa hora. Depois nós temos um capítulo onde o autor pegou homens e mulheres que tiveram a sua infância entre as décadas de 1920 a 1950, que foi realmente essa época de maior influência de Monteiro Lobato sobre o universo infantil. As pessoas trazem belos relatos
sobre a sua leitura dos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós também percebemos que Monteiro Lobato, com seus livros, não teve muita concorrência. Entre as décadas de 1920 a 1950, pelo menos no início desse período, não havia televisão. E quando ela chegou, ela veio de forma tímida. Ela ainda não exercia grande poder sobre a população brasileira, visto que televisão era um objeto caro. Nem todas as famílias tinham acesso a esse aparelho. Então, praticamente, os livros reinavam nesse período. E como Monteiro Lobato foi um dos pioneiros da literatura infantil no Brasil, praticamente ele reinou. Algumas pessoas que tiveram acesso às ideias do J. Roberto fizeram críticas ao seu trabalho, dizendo que elas também são filhas de Monteiro Lobato. Mas a questão é que, realmente, o J. Roberto fez esse recorte histórico porque os livros de Monteiro Lobato encontraram seu auge no período anteriormente citado. As décadas que vieram depois tiveram uma concorrência maior da televisão. E se a gente for pensar, no mundo atual a concorrência ainda é maior, pois além da televisão nós temos a famosa internet, as redes sociais. E por fim, nós temos as conclusões do autor sobre a influência de Monteiro Lobato sobre as gerações citadas, ou seja, as gerações que tiveram a sua infância entre as décadas de 1920 a 1950. Bem, eu tive a minha infância na década de 1980. Apesar da obra de Monteiro Lobato, seus livros não estarem ainda no auge, ocorreu um outro meio de influência utilizando as obras de Monteiro Lobato. Em minha infância havia o seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Antes de minhas leituras dos livros de Monteiro Lobato, eu conheci os seus personagens através dessa novelinha infantil. Eu era apaixonado pela Emília, pelo Visconde, Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho, Pedrinho e demais personagens. As histórias me encantavam e me divertiam, e foi por causa delas que eu me interessei pela leitura e na biblioteca de minha escola eu procurei os livros referentes ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Posso dizer que foi a novela Sítio do Pica-Pau Amarelo que despertou o meu gosto pela leitura. Apesar de eu ter sofrido a influência de Monteiro Lobato em minha infância, eu penso que a minha geração, os adultos que tiveram a sua infância na década de 1980, tiveram como grande influenciadora a figura da Xuxa. Vocês podem até não gostar dessa apresentadora, mas vocês não podem negar que Xuxa realmente reinou na década de 1980. Eu me lembro que quando a gente chegava numa loja de brinquedos, todos tinham a cara da Xuxa. Ou pelo menos alguma coisa que eles diziam ser a cara da Xuxa. Bastava o desenho de uma bonequinha loirinha com chuquinha para dizerem que ela era a Xuxa. Nem sempre esses desenhos retratavam a beleza da apresentadora. Diga-se de passagem, eram desenhos bem feinhos, mas lembrou Xuxa, era sucesso. O sonho das meninas era serem loiras. Todas imitavam a apresentadora. Outro sonho era de ser Paquita, e as Paquitas também eram loiras. Mas algo que deu um certo alívio nessa tendência das meninas a quererem ser loiras foi a presença da apresentadora Mara Maravilha, que era morena. Então, as meninas com a pele mais escura tiveram em Mara um exemplo, alguém a se seguir, alguém que lhes daria um pouco mais de confiança. Eu sei que falar de Xuxa e Mara Maravilha foge um pouco do assunto de Monteiro Lobato, mas eu quis falar a respeito da influência em determinada época de infância. Eu acho que esse livro a respeito de Monteiro Lobato nos leva a pensar quais foram os grandes influenciadores das crianças em diversas décadas. Acredito que esse estudo é bem interessante. Esqueci de falar dos meninos. Se a Xuxa reinava no meio feminino, quem reinava na infância masculina? Os personagens masculinos que apareciam nos desenhos do show da Xuxa. Os meninos queriam ser He-Man, Rambo e outros heróis que estavam presentes no programa dessa apresentadora. Ou seja, na década de 80,
Tudo que reinava em termo infantil tinha o toque de Xuxa. Bem, gente, eu quero dizer que esse livro me despertou para um projeto. Eu irei realizar o projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pretendo a cada mês ler pelo menos um livro referente ao sítio. Se eu conseguir ler mais de um, eu lerei. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar a ordem de minhas leituras. Ao lado do título de cada livro, eu vou deixar o ano de publicação. Vocês vão notar algo estranho. Faz um grande sentido a leitura começar por Reinações de Narizinho. Só que o livro com publicação de data mais antiga é o Saci. Embora seja em Reinações de Narizinho que nós vemos a origem da Emília, do Visconde, etc. Por que isso acontece? É porque, antes da publicação do livro O Saci, Monteiro Lobato escreveu diversas histórias envolvendo Narizinho, Dona Benta, Emília, Visconde, etc. Depois que essas histórias foram publicadas, publicou-se o Saci. Aí passou um tempo, resolveram pegar essas histórias originárias e reunirem num livro só, que deu origem a Reinações de Narizinho. Então, na realidade, Reinações de Narizinho é um livro anterior à obra O Saci, porque esse livro é fruto de diversas histórias anteriores, como eu já disse antes. Porém, por causa dessa reunião, ficou registrado com data posterior. Entenderam? Então, gente, é isso que vai acontecer. Eu vou ler os livros de Monteiro Lobato, vou dar o meu parecer, eu vou analisar se existe preconceito ou não, vou ver quais são os valores positivos de sua obra, vou destacar se há frases preconceituosas, se há frases ou situações que acabam com os preconceitos. Eu pretendo fazer uma análise mais profunda. Não sei se através dos vídeos eu poderei falar todas as minhas conclusões. Se houver necessidade, escreverei artigos em meu blog sobre esse assunto. Aí em cada vídeo eu deixo o link do meu blog para que vocês leiam, caso vocês desejem se aprofundar no tema. Se vocês quiserem comprar esse livro, e eu tenho certeza que vocês vão querer, na descrição do vídeo nós temos o link de compra. Lembro que comprando através desse link você ajuda o canal Filósofo dos Livros sem pagar nada mais por isso. Gente, eu acho que eu falei muito, mas eu não falei nem a metade da riqueza dessa obra. Se você é fã de Monteiro Lobato, leia. E se você não é fã de Monteiro Lobato, leia também, pois vocês vão perceber a grande influência desse autor na realidade brasileira. Vão perceber a sua importância para o desenvolvimento do país. Monteiro Lobato não é apenas um escritor infantil, mas é um homem com grande atuação política. Então, gente, é isso. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Basta clicar naquele botão chamado inscrever-se e depois clicar no sininho para que vocês possam receber todas as notificações de tudo aquilo que acontece no canal Filósofo dos Livros. Não deixe de recomendar o canal Filósofo dos Livros para seus amigos. E por fim, não se esqueça de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!